Boa tarde. Ler o Vizinho, do dia 6, né? De julho, primeiro domingo do mês. 4 ou 6, não sei. Bom, vamos hoje, dia 4 de julho, primeiro domingo do mês de julho, estamos sendo retransmitido pela StreamYard da Pinacoteca. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde aos partícipes, Cíntia Panca, Valéria Florenzano, Dino Menezes, Williams Wilson. Então, hoje temos um texto, o sexto, do Ler o Vizinho, de um autor que vai ser anônimo até o final da live. E eu diria que o programa Ler o Vizinho é a parte integrante do projeto Desnudo Mar Selvagem, contemplado pelo FACUT, Fundo de Assistência à Cultura, em seu 8º concurso de apoio a projetos culturais independentes do município de Santos, e presentifica o espírito da lei, ao perenizar a iniciativa premiada, aqui extensiva aos pares. A obra literária, enquanto livro, é uma sinopse, nas palavras do prefaciador Marcelo Ariel, seria: com histórias e personagens entrelaçados, estilhaçados, memórias, sonhos antigos e paisagens que desapareceram. Costura heterodoxa, profundos abismos de sonho do inconsciente. O caiçara pós-moderno, a figura do imigrante e a do caiçara. O centro do livro, dicção sutilmente parnasiana, misturando tempos e vozes com sua saga, caráter de manifesto atemporal, de defesa da delicada fragilidade. Desloca para a zona da extrema solidão dos pedaços de um barco destroçado pelo furor de um mar chamado tempo. Marcelo Ariel. Então, o texto de hoje, apesar que vai ficar patente de quem é o autor, num filme, num vídeo. Está projetando, Cíntia? Está projetando, só precisa dar o play agora. Acho que se você clicar aí, ele inicia o play. Isso, aí, foi. Só está sem áudio, Ricardo, não sei se tem áudio. Vou usar, né? Vamos fazer o áudio, então. Tá, continua sem áudio, Cíntia? Sim, continua sem áudio, Ricardo. Sim. Aí no próprio YouTube deve ter, ou no seu computador. Acho que no próprio YouTube você consegue ver lá embaixo. Tem uma revinha, vai aparecer o sonzinho. Aí, ó, vai para a tua direita com o mouse. É que vocês estão sobre essa imagem. Tá vendo ali o 452? Aí tem um... Ali você precisa aumentar o som. É que a imagem de vocês está sobre esse espaço. Não sei como tirar vocês daqui. Se virar o... Agora, pronto. Aqui já está. Está passando o áudio aí? Não. Bom, então vou parar. Você está conseguindo ouvir aí? Ricardo? Eu estou ouvindo. Então, vou parar e vou ler o texto. Dino, você gostaria de ler o texto?
Deixa a imagem assim, você lê o texto? Você precisa liberar o teu microfone, Dino. Eu prefiro que você leia, eu prefiro escutar o texto. Ah, certo. Eu vou deixar a imagem e vou ler. Para começar essa história, vamos falar dos gatos. Eles são animais extremamente discretos. Dormem grande parte do dia e vagam pela noite. Também são sensitivos com relação às coisas que os rodeiam. Acredita-se que os gatos têm a capacidade de sentir, absorver e transformar energias negativas. E por isso a presença deles é um cemitério. Em um cemitério traz um sentido um tanto quanto macabro. A história começa em 1900, quando uma senhora com o nome de Maria de Abadia, dona de um gato preto, é sepultada no cemitério do Paquetá. O cemitério foi fundado em 1854, devido ao aumento populacional da cidade e à falta de espaço na Igreja do Valongo, onde eram enterrados os mortos daquela época. Lá estão sepultadas pessoas ilustres de Santos. A jornalista Patrícia Galvão, o pintor Benedito Calixto, os poetas Vicente de Carvalho e Martins Fontes, entre outros. Hoje, vários túmulos são considerados patrimônio cultural da cidade de Santos. Contam que Dona Maria, senhora humilde que morava na região do centro de Santos, foi enterrada em uma das campas mais simples do cemitério e com poucas pessoas presentes à cerimônia. O mais curioso do que foi notado pelos funcionários da época é que o gato da finada acompanhou o enterro e nunca mais saiu de lá. Gerações de funcionários passaram e o animal continuou a sua vida eterna no cemitério. Dizem que o gato é visto andando pelo local durante a chegada dos restos mortais de quem vai ser sepultado e que ele sempre acompanha os funerais. Também é curioso o fato de que só algumas pessoas conseguem enxergá-lo, como conta a funcionária que trabalhou lá há mais de 30 anos. Só algumas pessoas veem o gato preto. Acho que só as que têm mais sensibilidade, sabe? Tem gente que até demais na hora em que vê o fantasma do gato. Já fui buscar tanta água com açúcar para socorrer as pessoas que até perdi a conta. Outra história arrepiante que envolve o sinistro gato é a de um vigia que trabalhou no cemitério nos anos 70. O homem tinha o apelido de Tião e não gostava muito da presença fantasmagórica do animal. Falava que um dia iria provar a todos que o gato não era assombração. Eis que, em uma noite de lua cheia, Tião quis liquidar a questão. Perseguiu o bichano, o encurralou e o matou a pauladas. No dia seguinte, inexplicavelmente, o gato estava lá para acompanhar mais um funeral, o do próprio Tião. O homem teve um mal súbito ao chegar em casa depois daquele fatídico dia de trabalho. Tião foi enterrado na manhã seguinte, acompanhado pelo olhar atento do gato preto, que há 118 anos acompanha os mortos. Página 41 e 42 do livro Contos do Terror e Lendas Macabras da Ilha de Santos. Então, é uma delícia saborear esse texto, né? E eu teria algumas coisas a historiar e dizer o que senti. Mas
seria muito monocórdico, só minha voz. Cíntia, você gostaria de tecer seus comentários antes do meu? Obrigado. Oi, Ricardo, eu não sei se você quer voltar à tela e tirar o chat. Boa noite, desculpe te incomodar nesse horário. Aí, agora sim. Passando hoje. Eu não sei, acho que tem alguém que está com o microfone ligado, não sei se é o William, enfim, vamos lá. Bom, boa tarde a todos, eu sou Cíntia Panca, sou escritora, sou poetisa, sou terapeuta quântica. E essa história é muito interessante porque dentro do mundo quântico as possibilidades são infinitas, né? E essas histórias assim de terror, macabra, sempre traz um elemento ou outro que liga aí também ao mundo quântico. Bom, dentro da historicidade, né, do texto apresentado aí, narrado pelo Ricardo, muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo, pelo convite de estar aqui, participando de mais um Sexto Ler Vizinho, né, juntamente com a Pinacoteca Benedito Calixto de Santos, também agradecer ao Fábio Luiz Salgado e à diretoria. Bom, dentro da historicidade do texto, então, essa história, ela me fez refletir sobre como observamos a vida, né? E que para estar morto não é preciso estar vivo. E para estar vivo precisamos muitas vezes morrer, né? Para que haja aí um renascimento. Nos dias atuais a gente consegue até ver muito isso, né? Perceber os mortos-vivos, né? Pessoas que estão vivas, estão com vida, mas não desfrutam da vida, né? E praticamente aí estão mortos. Então, há de se ter aí um vislumbre, né, sobre essa situação, para que as pessoas possam despertar para a vida e aproveitar realmente as coisas belas da vida e, enfim, de uma forma saudável para todos. E aí eu trago também que a questão do gato preto, né, não é bem quisto muitas vezes por algumas pessoas, né, e aí eu falo que são coisas de supersticiosos, né, a questão do gato preto. E aí eu digo aqui que gato é gato, né, e levanto o seguinte questionamento: por que a cor do gato faz a diferença? Eu acredito realmente que gatos são seres, né, ligados ao mundo espiritual, tem essa conexão, faz essa limpeza dentro, né, do que eu estudo, das terapias, e muito material nesse sentido. E a questão do gato, eu vejo mais como a cor do gato como uma questão histórica, né, de superstição, né, essa coisa do gato preto ligado ao macabro, ao sinistro, enfim, às bruxas, tem toda uma história, né, em relação a isso. Mas eu, sinceramente, no dia a dia, acredito que não faça diferença a cor do gato. Bom, do mesmo modo, né, eu trago outro questionamento, que é: por que o ser humano sente a necessidade de comprovação dos fatos, né? Fica para mim muito claro aí no texto narrado pelo Ricardo Rutiliano Roque, essa questão do Tião, a necessidade que ele tinha de comprovar ali, né, que o gato era uma assombração, que não era uma assombração e que ele ia matar o gato. Então, fica esse questionamento, né? Porque nós, seres humanos, sentimos essa necessidade de comprovar os fatos, que muitas vezes não nos diz respeito. Eu acho saudável quando a gente vai em busca de fatos que realmente influenciam algo, né, na nossa existência, no nosso viver, mas não pelo simples fato de querer comprovar. E aí eu percebo que Tião, na narrativa, apresentou essa necessidade, né? O fato de Tião ter morrido no dia seguinte, na minha percepção, não necessariamente está ligado ao fato dele ter matado o gato, pois a morte é certa para todos, né? Sem data e hora marcada. Nós não sabemos, né, quando partiremos. E aí fica o questionamento, né? Será que também já não estamos mortos? Já não somos os mortos-vivos?
E aí eu digo, né, para finalizar aqui, que sorte do gato, né, que com vida eterna a permanecer na lembrança dos homens, né, entre aspas aí. Então, dentro do texto aqui, né, como uma assombração aí vivendo já 118 anos, ele tem a sorte, esse gato aí, de estar na memória dos homens, né? Porque há muitas pessoas também que passam por essa vida e não deixam, né, lembranças, não fazem algo, não plantam algo para que fique na lembrança dos outros. E é interessante que o texto traz aqui, né, autores que estão sepultados no cemitério do Paquetá, né, poetas, enfim, personalidades que deixaram suas obras e, enfim, também estão aí na memória imortal, né, uma memória imortal dos homens. Então, vão ser sempre lembrados ao longo do tempo e eu acredito que também cabe a cada um de nós sempre exaltar a história, né, os fatos positivos aí do passado para que se crie essa memória, para que a gente, essa lembrança, né, para que se permaneça. E só para finalizar, então, eu dentro dessa temática, eu estava fazendo uma outra pesquisa sobre um mito japonês, o Namazu, que é um bagre negro, né? E ele também é chamado de bagre gato, e aí, e pela cor, né? Por ser conhecido também como um bagre gato, e ser da cor preta, né? Ali, se você for pesquisar, você vê, ele é negro. E aí me remeteu a essa história, né, de hoje, do gato. E enfim, como sendo muitas vezes, né, o negro ligado a algo ruim, a algo macabro, a sombra, né? Dentro dessa mitologia do Namazu também tem essa questão, assim, desse bagre ser as nossas sombras, né? Aquilo que muitas vezes vem à tona e nos incomoda. Bom, é isso. Então, vou fazer uma pergunta, Cíntia. Pode fazer, Ricardo. O gato preto, você acha que é a parte sinistra do ser, de uma alma sombria nesse instante breve da abordagem, ou do ter um corpo? É uma construção meia... Quando você compara, às vezes você não aprofunda em nenhuma Sim. parte, né? Mas foi o que me ocorreu de perguntar para você. Se o gato preto, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se o gato preto... É o ser ou o ter? O ser alma ou ter corpo, né? Ele transita nesse meio, eu não diria uma estrada de duas vias, porque só tem uma via, né? Mas só tem uma mão nessa estrada, né? Mas ela estaria encaixada nesse transitório, né? De uma parte sinistra da alma, que é o medo, né? Que a gente cultua, né? Como sociedade, e do ter um corpo, né? Que é o preto, né? Traduzindo... eu acho que aí fica no ser, né? A questão do medo mesmo, do macabro. Acho que não... Acho que fica na alma e não no corpo. É que nós trazemos para cá, né? Para a matéria, o corpo, para ter corpo, nós precisamos dar, né? Uma cor. Porque Mas você faz filosofia, então é interessante essa coisa da desconstrução do patrimônio material e um patrimônio imaterial sendo construído, né, em cima de uma coisa assim, né, etérea, né, pela abordagem. Bom, a biografia do projeto Ler o Vizinho, premiado no 8º Facult, ele presentifica autorais livros. Em Santos, Cantando Guaru, Poesia à Rua, Caiçara em Haikai, Uma Chama Atlântica, da Mata Atlântica a Neruda e Diálogo Caiçara com Saturnino de Brito. As canções Chatice Sem Você, Reboca o Navio, Brincante Charlot, Sua Música e Choro na Medida. E as antologias Poetã, Haikai Caiçara, Caminho das Águas e Mulher Caiçara Onde Estiver. Em seus
Ler o Vizinho e Acervo dos Escritores Santistas, na Concha Acústica, Aquário Municipal, Biblioteca Mário Faria, Pinacoteca Benedito Calixto e escolas municipais da região e Museu de Pesca Estadual. Bom, obedecendo o cavalheirismo, Valéria, você gostaria de falar agora, Valéria? Não sei se congelou a imagem dela. Ela normalmente está olhando um gato que está no quarto da mãe, está olhando para o alto. Eu acho que congelou a imagem. Oi, Valéria? vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar, Valéria. Você gostaria de falar Eu agora? acho que vocês só vão ficar me ouvindo, porque acho que a minha imagem está congelada. É verdade. Mas está Mas bonito, tudo seu bem. perfil é agradável. Quer falar? Obrigada. Bom, boa tarde a todos, né? Ricardo, Cíntia, Williams, Dino. Eu gostaria, e boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo a Cíntia, ao Rafael Palmieri, que hoje não está presente, e ao Ricardo, pelos comentários feitos sobre o meu conto, Imagens Internas do Segundo Ler o Vizinho. Eu não agradeci antes, pessoal, porque eu só instalei a plataforma Zoom há pouco tempo, tá? Mas obrigada mesmo, de coração. Bom, sobre o conto de hoje, né, sobre o gato, quando eu li esse conto, o título da história já me chamou a atenção, né? Um gato fantasma em um cemitério. E eu logo percebi, né, a visão negativa sobre a figura felina. Porém, o autor, no início do conto, ele passou umas características sobre gatos que me soaram positivas, como o fato deles serem discretos, sensitivos e conseguirem transformar as energias negativas. Porém, a história que vem depois mostra um gato que assusta as pessoas em um cemitério. A dona de um gato preto é sepultada no cemitério do Paquetá e o gato nunca mais saiu de lá, acompanhando os enterros por 118 anos. Então, os fatos narrados na história confirmam que o gato é do mal, né? Principalmente quando é contado que um funcionário do cemitério matou o gato a pauladas e morreu no dia seguinte. O fato de o gato ser preto também contribui para a visão negativa sobre ele, pois muitas pessoas acreditam que gatos pretos trazem azar, também sendo associados a bruxas e fantasmas. O gato da história, ele pode contribuir, né, para o aumento dessa visão negativa sobre ele, né? Afinal, é uma história documentada, né, uma história bem forte. Mas o fato de o gato da história ser fantasma não significa, né, na minha opinião, que todos os gatos pretos são assim. O próprio autor do conto, como eu já disse, afirmou coisas boas sobre os gatos no início. Bem, basicamente era isso que eu tinha para comentar, né, de maneira geral, sobre a história, que realmente foi muito interessante e impactante, né, uma história forte que mexe com as pessoas. Era isso, obrigada. Então, para Valéria, eu diria assim, já que ela gosta da poesia, né? A circularidade que a gente encontra na poesia, saindo de um ponto e chegando naquele mesmo ponto, o nascimento, a concepção, o nascimento, a vida, o namoro, a concepção, o nascimento, essa circularidade, culminando com a morte, né? Mas renascendo de uma outra forma. Você acha que esse conto, né, que tem diálogo, né, esse conto ele traz essa circularidade poética, Valéria? Ele contempla essa visão poética da literatura também? Valéria, Se o conto tem a visão poética, é uma estrutura poética aí embutida. olha, tem toda uma circularidade, né? Tem um pouco, porque
tem a dona do gato, né? Que ela morreu, né? E aí o gato foi acompanhar. Então, já mostra até uma fidelidade do gato, né? O gato ali, a ligação do gato com a mulher, né? Que ele acompanha a mulher até o cemitério, né? E esse foi o acontecimento que fez o gato ficar lá. Então, foi por uma causa nobre, uma causa boa, né? Então, eu Certo. achei isso poético até, né? Legal. A causa que Eu o não, leva ao cemitério. eu não tinha a resposta, legal. Ah, William, agora por ordem de chegada, né? O William chegou antes. Você quer fazer seus comentários agora, William? Vamos falar assim. Cara, a gente escutando o pessoal falar aí, né, a gente aprende bastante. Assim, não tinha feito essa leitura, essa visão literária, essa visão bela, mas a gente repensando sobre o gato, assim, né, a gente, uma coisa que dá para perceber que a maldade realmente é do homem, né? É inerente ao ser humano, é algo que faz parte da essência humana ali, do ser humano, assim, porque se a gente for analisar, o que o gato fez maldade? Nenhuma. Pelo contrário, ele teve uma atitude nobre, ele acompanhou a dona dele, né, a pessoa que tomava conta dele em vida, até o leito dele de morte, ficou por ali, sempre perto do túmulo, talvez de um jeito animalesco, sentindo saudade, sentindo a falta da dona que, durante a vida, deve ter feito muito bem para ela, que ele não conseguiu esquecer dentro do sentimento felino do gato, né? O que de maldade ele fez? Que ato sinistro que ele fez? Ele, será que algo de macabro ele tinha feito para merecer esse rótulo de algo do mal ou algo negativo? Nada, era um gato. Um gato que vivia no cemitério, próximo ao túmulo da dona dele e que acompanhava os cortejos. Nada mais. A maldade está no homem, né? Seja desde para escolher o gato preto como vítima de todos os medos e todas as nossas neuroses que carregamos, né? Porque sempre associado ao preto, ao negro, ao algo, sempre algo negativo. Se a gente for analisar a história, o gato não fez nada demais. O gato estava vivendo, sentindo saudade de sua dona e a maldade estava no homem. Tinha lá o Tião lá que não gostava do gato e de uma hora para outra resolveu matar. Mas pensando, o que o gato fez? Nada. O gato estava sendo apenas gato. E o homem sendo apenas homem, né? E o homem sendo apenas homem, mostrando a sua maldade, fazendo essas leituras macabras, que eu acho que são coisas da nossa neurose coletiva, da nossa psique, né? Se for isso, eu não sou psicólogo, mas é a leitura que eu fiz. O texto me fez remeter ao clássico do Edgar Allan Poe, né? O Gato Preto também. O Gato Preto também é a mesma história lá eu também li o texto, depois fui ver o Edgar Allan Poe. O Gato Preto, a história do Gato Preto também não tem nada demais, é uma maluquice do homem, né? Do próprio homem, se a gente for analisar lá, né? Que a crueldade quem faz é o homem, o gato a única azar para ele, para a sociedade, para o ponto até racista, né, em si, de ter nascido um gato preto, de ter carregado todos os males de uma sociedade cheia de neuroses e problemas. E a poesia da história, já que você ia me perguntar, está nessa, do gato sendo apenas gato, convivendo perto do que sobrou das suas zonas e, ao mesmo tempo, sendo solidário, né? Porque ele acompanhava os cortejos de outras pessoas que ele nem existia. Né? Deu uma dó do gatinho, mas não sei se Deus ou outras forças fizeram justiça lá com o Tião, ele foi o que ele procurou, a própria morte. William, você, como escritor, tem a função de dar voz a quem não tem, né? Então, esse gato não foi dado voz a ele, né? E você, que tem seus contos tão ricos, né, em dar palavras a quem não tem, né? Da periferia, tudo que a gente curte bastante, sua literatura. E esse texto é bem imagético, né? E você, qual a voz que você daria ao gato?
você como escritor que dá bastante voz, porque o gato seria um ser periférico, então, da nossa sociedade. Então, se eu pudesse reescrever, se eu tivesse a oportunidade, eu reescreveria o gato mostrando que no final os animais são os homens, né? Os bichos são os homens, eles que merecem ser estudados, né? É eles que têm que, na verdade, serem temidos, né? Porque um gato estava sendo apenas gato, certo? E por ser gato, um gato, na verdade, solidário, né? Que, como eu falei, comparado os cortejos, acabou morrendo, acabou recebendo uma punição, né? E como o gato do Edgar Allan Poe também, a mesma coisa. Acabou por ser gato, por ser felino, por talvez transmitir aquele ar de mistério, de independência, de superioridade, acaba assustando os homens. Os homens têm essa leitura. Acho que era isso. Acho que a voz que eu daria seria um gato que, na verdade, com medo dos homens, né? Eu vivenciei uma situação numa aldeia indígena que tinha um indinho, um guarani, né, com uma fisionomia um pouco atrasada, vamos dizer assim, carregada, parecia que tinha portador de deficiência. E o pai dele, ele tinha esse filho com ele, né? Então, aquilo me calou. E eu perguntei para um índio uma vez, um guarani, se existia o infanticídio na cultura guarani, porque se eles são nômades, uma criança dessa não sobreviveria, então estaria dentro de um contexto ético da linhagem ou não, né? E o indígena, talvez igual o gato preto, teria me respondido dizendo o seguinte: olha, quando eu preciso saber de uma coisa, eu vou estudar. Ele falou para mim, o Guarani. Então, acho que o gato, talvez se pudesse dizer, ele diria para mim: olha, vai estudar essa questão animal, né? Porque o indígena a gente tem como depositário de toda uma humanidade, né? E o gato não. Então tem esse contraste, né? Então são extremos opostos, né? Mas me ocorreu isso. Bom, obedecendo a ordem de chegada, a gente tem o Dino. Dino, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa obra? Boa tarde. Olá, claro, claro. Primeiro, boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer, grande prazer estar aqui no seu projeto, no projeto de vocês, Ler Vizinhos, também falando sobre a minha obra, sobre esse meu conto. E fico muito feliz de escutar isso e quero falar um pouco. Quanto tempo eu tenho, Ricardo? Então 18 minutos para 17, mas a gente começou um pouquinho mais à frente do que... Tá, vamos lá. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro, muito obrigado. Achei incrível, né? Você vê outros companheiros falando, a sua obra é muito legal, enriquecedor, né? Assim, ter esse feedback. Eu tenho bastante feedback pela internet dos meus contos, eu boto também pela internet, às vezes, e tenho um grande feedback das pessoas, mas, assim, de companheiros, né, dos pares, é muito mais legal, é muito edificante. E aí, vamos lá. Eu sou autodidata, eu sou cineasta e sou a minha literatura, né? Eu sou autodidata na literatura. Então, e eu junto a minha intuição com a minha vivência, né? Com as coisas que eu vivi e com a intuição e com as coisas que eu vou fazendo. Esse gato, eu fui tirar fotos no cemitério, fazer uma sessão de fotos no cemitério e tirei a foto do gato preto. O gato não é preto por nenhum motivo, da cor é porque era o gato que estava lá no dia que eu fui fazer as fotos. Eu fiz as fotos e depois eu fui fazer o conto a partir da foto que eu fiz do gato, que estava sempre lá. E outras pessoas sempre iam lá e tiravam fotos de gatos. Não era o mesmo gato, eram outros gatos pretos. Então, por isso que eu imaginava que o gato estava sempre lá, então virou esses 100 anos, né? Que é esse exagero que a gente, na cria, né? Na liberdade da ficção de criar. Maria da Badia é minha mãe, então minha mãe também não viveu há 100 anos atrás, né? Aliás, não nasceu em 1900, mas seria uma homenagem à minha mãe, né? A Maria da Badia é minha mãe, e minha mãe nunca teve gato, né? Esse gato vem também do Edgar Allan Poe, o William foi preciso, é do gato preto do Edgar Allan Poe, que é emparedado, aí dessa forma eu coloco o gato nessa situação, né?
nessa situação. As minhas influências são influências do documentário, do cinema, por isso que eu descrevo primeiro o que é o gato, os sentimentos, como ele age, como ele viveria no cemitério. Não tem nenhum preconceito em cima do gato. Para mim, o gato é herói, o gato é fiel, o gato é leal, né? Ele acompanha a minha mãe, a dona, até o final da vida, até a existência, durante o infinito, né, a existência, e aí depois eu vou para o final falando do Tião. Mas o gato é exatamente Edgar Allan Poe, né? É também essa busca do terror, essa homenagem ao Edgar Allan Poe, e aí eu misturo de Nelson Rodrigues, né? O gato, Sete Gatinhos, o gato é morto a pauladas, né? É uma homenagem ao Nelson Rodrigues também, e esse é meu universo, né? Esse universo criativo que eu vou tendo. Eu escolhi o Paquetá porque eu criei histórias, eu quis fazer esse resgate de histórias de santos, e aí eu tinha a história da mulher fantasma do Paquetá, mas já era um pouco mais usada. Eu falei, não, para o Paquetá eu vou usar aquele gato que eu tinha feito a foto. E aí eu fui criando em cima disso. Eu gosto muito dos meus contos, ter esse lado de história também, essa valorização, né? Mostrar o universo, onde aconteceu, o que aconteceu, contar um pouco a história da cidade, do cemitério, da situação que estava acontecendo, onde os mortos eram enterrados, entendeu? Tem um pequeno resgate histórico. E as minhas influências, eu tinha um tio que já faleceu, que era desembargador, e eu ia no escritório dele e ficava lendo os processos. Então, a minha literatura sempre tem o depoimento. E aí depois eu fui perceber que era justamente dessa influência do meu tio que eu li os processos dele e ficava lendo noites e noites virando os processos antigos que ele deixava eu ler, eu olhava as figuras e tal. Isso muito antes de ser cineasta, isso bem na adolescência, né? E eu li esses processos todos e pensava nessas histórias e criava as histórias policiais que vinham na minha cabeça, que era muito diferente para um adolescente que não estava vendo um filme, não estava lendo um livro, estava lendo um processo judicial. Então, na minha história, sempre vem a localização, tem depoimentos, sempre descrevo, durante a situação do processo, os personagens até o final. O Tião é o machismo, é o fascismo, né? O Tião é o que a gente está vendo agora, né? Com esse presidente genocida. O Tião é o mal. O Tião é o que quer a morte, que é a arma, que usa o pau para bater no gato. E a vingança é que o Tião cai, o Tião morre, o Tião depois, num súbito. Né? Esse mal súbito é bem Plínio Marcos, não, desculpa, é bem Nelson Rodrigues, né? O mal súbito. Né? Algumas coisas eu também venho do universo do que eu vivi, né? Fazendo teatro também. E o gato é isso, o gato é leal, o gato é uma coisa fantasmagórica. Eu acho que eu não reconheço bem o mal no terror. Eu acho que depende muito do ponto de vista. Para uns o gato vai ser mal porque causou a morte do Tião, para outros não, entendeu? Eu acho que o bem e o mal é muito relativo, depende do ponto de vista. Mas eu acho que realmente o Tião é o fascismo, o Tião é o mal que cai, que morre, que se dá mal porque mata um gato para usar violência, né, exacerbada para acabar com um animal que não tinha nada a ver, que não. Então fica essa meio que essa metáfora, né? Mas é isso, basicamente. Mas muito obrigado vocês falando assim do gato. O gato não é mau, e assim as intuições que eu vou tendo, e para mim o gato é herói. E as intuições que eu vou tendo da minha mãe, do que eu vivi, das coisas, são a forma que eu conto em forma até mais cinematográfica, né? Em forma meio que um documentário, o que seria isso, o que seria o gato. E é isso, é muito bom poder contar as histórias da nossa cidade, poder, no meu livro, eu resgato outras histórias, né? Outras lendas, e tá contando isso, está contribuindo, né? Esse livro eu também fiz pelo Prêmio Mesquitinha, né, da Lei Aldir Blanc, e aí eu consegui finalizar, o livro já estava pronto, com o prêmio eu consegui finalizar e consegui distribuir para as escolas, né, para as bibliotecas, né, e para algumas ONGs. Eu fiz muitas doações do livro, e é isso. Eu acho que é legal incentivar a leitura, incentivar. Para mim, o que é mais importante para mim, antes disso, é contar histórias,
contar a minha forma de contar, da minha arte, né? De escrever, de fazer teatro, de fazer cinema, e agora no livro eu tento levar isso para as pessoas, e tem um feedback muito positivo, que é engraçado que o meu terror é visto também como uma... É engraçado falar, né? Mas com alegria, com diversão, porque acho que é o jeito que eu vivo e é o jeito que eu exponho o texto e tal. Eu acho que tem uma coisa, um humor aí, uma coisa também política, tem a vivência, né? As nossas vivências que a gente coloca dentro das crônicas, e eu acho que é isso, é um pouco autoral, é um pouco do cemitério, um pouco da cidade, um pouco de tudo que a gente constrói essas histórias, né? A ficção se mistura com a realidade e com o sobrenatural. E é isso, fico muito feliz, né? A Cíntia, a outra companheira que eu não anotei o nome aqui, Valéria. muito obrigado. E a William, Valéria, muito obrigado, Valéria, muito legal. Você tem gatinho, né? Muitas pessoas que têm gato, né? Quando eu lancei essa história, botei na internet, compartilhei, falavam, eu botei um gato com cara de caveira, e as pessoas, você faz isso com gato e tal. Eu sei desse apego, né? Assim, o gato não eu não quero trazer assim eu acho que o gato preto também está na literatura, está no subconsciente, né? A gente trabalha também com isso, com imagem, com subconsciente, né? Com o gato fantasma, com o azar, o gato preto, o azar, né? Que esse é o símbolo do gato preto. Mas, assim, acho que na história a gente tenta desmistificar um pouco, até porque eu acho que, na minha opinião, no seu ponto de vista, você está livre para achar do jeito que você quiser, claro. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que o gato é o herói da história. O gato é o grande herói. É isso, É. Ricardo. Muito legal Dino, então eu acho Sim. que o cenário você valorizou bastante. Hoje a gente tem essa questão climática, tudo de valorização, não só dos atores, como do cenário, né? E na minha infância, Uhum. não tinha, mas na minha adolescência tinha esse contraste de urbanidade, né? De ter um hospital, aliás, dois, a Beneficência e a Santa Casa, e a Vila Belmiro e o Urico Mursa, né? Quer dizer, ali tinha uma vocação dual, né? Essa coisa de prazerosa e dor, né? Dolorida. E, e ali tem essa coisa, né? Do mercado municipal, do alimento, do corpo, né? E tem ali o Paquetá. Então, Santos, aqui na Ponta Praia onde eu vivo, eu acho que não tem essa vocação, esse dual, porque teve o Jabuca, saiu daqui. E teve um hospital que agora é prédio, não vingou como hospital, né? Então, ali não redunda, você tem o Paquetá e tem o mercado, e você tem a história triste e tem você, né, que vai lá e faz esse papel de valorizar um outro aspecto da vida, né, ao que é o caminho óbvio da morte, né? Então, você sente essa vocação mais explicitada quando você está em ambientes que são o lado oposto, vamos dizer, da vida, que é o que você traz para a gente, com a tua literatura? Isso te vivifica mais ainda? Redundar não redunda, né? Mas não, eu acho que eu tenho uma certa sensibilidade, mas assim, eu sinto, né? Sinto o ambiente, né? O peso da história, a carga da história que tem, né? Quantas pessoas, como diz no texto, quantas pessoas estão lá, né? Patrícia Galvão, Martins Fontes, se não me engano, né? Então e é isso que o cemitério também é como um museu também, né? Um grande museu que tem uma carga de história, as gerações que passaram de santistas. Santos é uma cidade que tem 475 anos. É tempo pra caramba, né? É tempo pra caramba. São muitas histórias. A gente tem história de pirata, gente. É muito, né? A gente está desde histórias de piratas, do Thomas Cavendish, que tem o livro também, da chegada do Thomas Cavendish aqui, tem pirata, então a nossa cultura é muito rica, né? A gente poder construir nossas histórias em 400 e poucos anos, Santos que foi palco de tantas coisas, né? De tantas coisas importantes, de tantas pessoas importantes, né? E aí eu acho que como eu gosto muito do texto do Plínio Marcos,
que busca, né, que mostra Santos, depois mostra São Paulo, o ABC e tal, mas a essência é mostrar Santos, né? Dois Perdidos é no Mercado. Então, essa busca do autor santista, eu acho que os autores... eu gosto muito, de ler, como leitor, de ler a minha cidade, né? Se você está ambientado, você está na sua casa, e quando você... E é legal o jeito, até pessoas de fora contando, né? Falando de Santos e contando as histórias, e isso acho que é importante, né? É muito bacana você, como leitor, poder se ambientar e ler uma história na sua própria cidade, né? Então é isso. Então a minha busca é essa. A minha busca é uma busca histórica, é uma busca de conscientização social, política, né? Tem outros contos que falam sobre discriminação, que falam sobre desigualdade social, que falam sobre ditadura militar, o caso do conto do Raul Soares. Então, nos meus textos tem também uma carga de debate, né? de levantar bandeiras, levantar questões, né? Questões humanas. E então acho que é importante, mesmo a gente terror, de um pouco mais fictício, um pouco mais de entretenimento, né? Alguns têm até um certo preconceito assim com o gênero terror, né? Mas eu acho que é importante porque em pequenas doses a gente mostra, a gente bota nossa carga de luta, de debate, né? de preocupação social nesses textos. Então, misturando tudo, eu acho que é o grande caldo, né? Não é só entretenimento, não é só uma história, é uma história com uma carga, com uma identidade, e ainda mais em uma identidade mostrando a nossa cidade, né? Mostrando isso. Mas é isso, que legal poder debater. Acho que a gente tem que fazer muito mais isso, né? Poder debater, poder trocar as histórias, e é isso, levar a nossa cultura, né? Ao maior número de pessoas possíveis, ao maior número de leitores. Essa é a nossa função, né? Posso fazer uma pergunta para o Dino? Opa! Para o Dino? Oi, Dino, tudo bem? Cara, é o seguinte, eu leio o teu texto, isso que você acabou de falar agora, eu acho Sim, bacana. oi, William. Tudo bem, legal? Beleza. Então, eu lendo esse teu texto, o pessoal influenciado, eu acabei fazendo um outro comentário, mas você tocou no assunto que é bacana. Eu acho interessante esse negócio de você valorizar a sua terra, de dar traços de localização, né? Porque a gente do local onde a gente vive, né? Os trabalhos que eu faço, eu também procuro fazer dar identificação, falar um pouco sobre a nossa terra, né? Porque tem um daqueles autores russos lá que ele fala que se você quer falar do mundo, você só começa falando primeiramente da sua aldeia, né? E lendo o teu texto, eu tive uma época que eu fui vendo uma época que eu fui portuário uma época, eu trabalhei uma época no porto. E lembro que o cemitério lá do Paquetá, que fica lá no final da junção com a São Francisco e a, se não me engano, acho que a Amador Bueno, chegando lá no porto, no finalzão do Paquetá, né? Acho que é um dos locais mais marcados que tem de Santos, assim, acho que é um dos locais mais barra pesada que se a gente puder falar, sentindo essas energias negativas assim. Eu lembro que às vezes eu chegava ali, o ônibus ele fazia o retorno ali no final da São Francisco com a Amador Bueno, e depois pegava a Avenida Portuária para encontrar com uma pessoa lá no final, já no porto lá. Eu lembro que às vezes eu tinha turno que eu entrava à noite, cara, eu descia acho que uns 3 ou 4 quarteirão só para não passar por aí. E descendo até a João Pessoa, andava muito mais, né? Porque o ônibus me deixava praticamente no ponto, no final da João Pessoa, para poder pegar o outro ônibus dali para o porto. Eu fazia de tudo dia à noite, tinha dias que eu não passava ali, não. Eu tinha e vendo essa trajetória sobre o terror, falando do Paquetá, é legal quanto que a gente se identifica, a gente que conhece a cidade, a gente consegue se identificar e, ao mesmo tempo, interagir com o autor. Eu acho que a importância da literatura regional está nisso, da gente poder mostrar o nosso jeito de viver, as nossas ideias, as nossas ideologias, a nossa visão de mundo, porque não adianta nada a gente fazer literatura e ficar falando só de Nova York, de Lisboa, mas a gente vive em Santos, como você falou. Santos tem 475 anos,
tem muitas histórias que tem que ser ressaltadas, tem que ser enfatizadas e tem que ser mostradas, porque a nossa cidade é muito mais do que praia, né? Não é só praia, não é, eu não moro em Santos, mas eu conheço bem a cidade. Não é só praia, não é só o Santos Futebol Clube, mas tem muitas outras coisas que enriquecem bastante e dá muito pano para manga para qualquer tipo de literatura. Juntando um pouquinho uma literatura com a outra, eu diria, será que o Severino de Navios Iluminados, no Ranulfo Prata, está lá no Paquetá, né? Quer dizer, é um personagem literário, né? Mas certamente, né? Porque é uma época que o Paquetá estava como destino final, né? E faz a união também da Ponta da Praia, que o Severino veio aqui para um desembargador dar um trabalho para ele, a carteirinha de portuário, né? Que o Williams está puxando esse viés, né? E depois ele vivia lá daquele outro lado, foi hospitalizado na Santa Casa, né? Já adoecido. O Felício era outra coisa, amigo dele, né? Era só felicidade, né? O Severino, coitado. Mas são coisas que ficam caladas na gente. Eu acredito, porque o Dino falou do Cavendish. A mim, eu me afeiçoou a história do Fenton, né, que originou a Fortaleza da Barra Grande. E o Dino dá um passo à frente dessa questão da luta de capa e espada da Fortaleza da Barra Grande, porque ele dá um humanismo além do lúdico, né? E ele faz isso com o cemitério. Então, acho que ele dá uma roupagem interessante, né? E dá um passo à frente. O público dele, juvenil, o anzol cognitivo é esse, mas ele dá um passo à frente. Eu acho que ele induz a uma reflexão. Eu acho interessante isso. Está aberta a palavra. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar rapidinho, alguma coisa. Ô William, falar para o William que o lance do porto, né? Toda cidade portuária tem esse mistério, né? O porto, a neblina, o navio fantasma. Então a gente vive, né? E tem vários escritores de várias cidades com porto. Isso é recorrente, né? Se você ter esse inconsciente coletivo, né? O mundo, a gente faz bem coisas muito parecidas com outras cidades, com outras pessoas. E tem vários autores de porto, né? Tem várias o navio fantasma, o porto, a neblina. Tem esse ambiente, essa coisa, né, fantasmagórica, né? Verdade. Bacana. Acho que a Cíntia quer falar alguma coisa, Cíntia. Essa locação, né, o porto. E eu tenho outras histórias também que passam do porto, né? Eu queria combinar de te mandar meu livro, a gente combina. Tem outras histórias que eu também cito o porto. Beleza, a gente marca assim. Livro de histórias, tá? Eu vi o dedinho da Cíntia. Na verdade, eu estive no evento contigo algum tempo atrás, inclusive foi até o Ricardo que fez lá na praia. A gente ficou de trocar livro, mas na correria a gente acabou não. Mas vamos marcar assim. Marca assim, eu te mando o meu livro também, a gente troca uma ideia. Vamos sim, vamos combinar. O dia do escritor santista, combinado, né? Agora então. estamos fazendo um mini dia do escritor santista. Foi. A Cíntia estava lá, né? Oi, Cíntia. Oi, Dino, parabéns pelo teu texto, viu? Gostei bastante. E eu tenho um certo receio com essas histórias de terror desde a infância, né? Mas venho trabalhando isso para lidar bem de uma forma suave. E eu falei até com o Ricardo que quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a rir, né? Então me veio assim, e eu não consegui identificar se foi um riso nervoso ou se foi um riso frouxo, mas eu comecei a rir. Porque é engraçado, porque quando você começa a falar ali no texto dos gatos, né, dos jardins, dos gatos de Vicente Carvalho, enfim, de Pagu, como eu frequento muito ali jardins da Pinacoteca Benedito Calixto, eu me remeti para lá, porque lá tem vários gatos, né? Então eu fiquei imaginando assim, eu passeando no jardim da Pinacoteca, no meio dos gatos,
juntamente com a Pagu, com o Martins Fontes ali ao meu lado, né? Então, e aí eu comecei a rir né, e ver assim o quanto o imagético é importante, né, na nossa vida, assim, e quanto uma história, um conto é capaz de trazer tanta coisa, né, tanta informação, tanta emoção, tanto sentimento, né, porque me fez rir. Então, parabéns, assim, pela tua escrita, que me proporcionou Obrigado. várias reflexões, né? Trouxe essa questão também dos questionamentos dentro da filosofia. E falar que eu concordo, assim, com vocês nessa questão do Porto, né? Traz muita informação e tem muita história, né? Por ser também uma cidade muito antiga. E é assim, até eu ia falar sinistro, vou falar o que veio à minha mente. É sinistro porque eu tenho o costume de caminhar sempre na praia pela manhã, e outro dia eu caminhando, eu encontrei um capacete boiando, né? E aí eu peguei aquele capacete, era um capacete branco, e tinha um nome, e provavelmente aquilo veio de algum navio, né? E aí eu falei, opa, um prato cheio já para uma história aqui, para se narrar, para se escrever, né? O porquê que eu caminhando aqui, esse capacete chegou até, né, até a minha pessoa e enfim. E parecia ser um nome africano, até anotei os dados, tal, mas não trouxe o capacete comigo, deixei o capacete lá. Então é isso, eu acho que nós estamos aqui numa cidade privilegiada que tem muita coisa boa que a gente pode extrair e contar. Então, fica parênteses. E mais uma vez, parabéns. Obrigado, Cíntia, muito obrigado. Eu acredito que enquanto, por exemplo, aqui o filete de praia vai diminuindo na ponta da praia, a gente fica babando pela Praia do Góis, que fica aumentando, né? Aqui diminui a areia e lá aumenta, mas enquanto isso o mar aumenta, né? Quer dizer, diminui a vida, é inexorável, né, o tempo, e a gente fica olhando o Paquetá. Mas tem uma coisa que cresce, que são os nossos descendentes. O Dino tem um filho super ativo, né, no dia do escritor santista, que ele não conseguiu conversar com todo mundo por causa disso, né? Mas foi um exemplo. Valéria, você quer falar alguma coisa? Você estava olhando para o teto aí, Valéria? Sim, Ricardo. Eu queria, né, parabenizar, né, o Dino pela história que é repleta de influências literárias e até influências reais. Parabéns, né, pelo trabalho que você teve para essa obra ser feita, né? E eu queria falar um pouquinho do gato na literatura, né? Porque você já deve ter percebido que o que me tocou na história realmente foi, né, o personagem principal, que foi o gato. Eu tenho 2 gatos, né? Gosto de ler textos sobre gatos, aprecio, né? E gosto também até de escrever sobre os gatos, né? Mas os gatos, eles aparecem muito na literatura, né? Combina. E muito, que nem ele comentou do Edgar Allan Poe, né? Essa coisa do gato associado ao mistério, né? Essa coisa mais assim, né? Do mistério mesmo. Mas eu já li alguns livros sobre gatos, né? Eu tenho um aqui, um livro de haikais que me foi dado pela Regina Alonso, né? Que é um livro de haikais sobre gatos que se chama Entre Arranhões e Lambidas, né? E o livro todo fala sobre gatos, tem haikais de gatos. Por exemplo, eu vou ler um aqui. Do gato, o ronrono, a paz, a calma que traz por todo o outono. E é um livrinho bem bonitinho, né, que eu gostei. Eu também já li um livro bem interessante, né, de um autor estrangeiro, chamado Um Gato de Rua chamado Bob. É uma história bem legal, baseado mesmo em uma história verídica, né, de um homem que tinha problema com drogas, né? Aí ele consegue se livrar do problema das drogas, se curar, e aparece um gato na vida dele que gruda nele, fica no ombro dele pela rua. O homem toca guitarra na rua e o gato acompanha, e é um gato bem especial, né? E também eu não posso deixar de falar o gato na literatura, com o Fernando Sabino, né, que escreveu um livro muito legal chamado O Gato Sou Eu. E nesse livro o gato
aparece de maneira indireta, não é um gato de verdade, mas é o psicanalista e o paciente, né? Aí o paciente fala que sonhou com um gato, né? E o psicanalista começa a falar, não, eu acho que esse gato que você sonhou, que estava te analisando, na verdade, esse gato era eu, representava eu. E aí eles começam a discutir, né? O psicanalista fala que o gato era ele, aí o cara fala, não, quem teve o sonho fui eu, esse gato, na verdade, representa eu mesmo, não sei o quê. E eles começam a brigar de uma maneira bem interessante, o Fernando Sabino escreve essa história, e termina com eles brigando, né? Mas é isso, né? O gato, eu acho um prato cheio para a literatura, eu gosto muito, né? Por isso que essa história me apreciou, eu fiquei muito satisfeita, né? Gostei muito da história, porque ficou muito legal mesmo, né? Se você Mas basicamente considerar, era isso, gente. você Agradeço considerar, aí Valéria, por tudo. se você considerar, Valéria, a onça um superlativo do gato, a Hilda Hilst fez o criança, né? Eu sou monstra. Então, você me remete a Hilda Hilst e o teu gato me remete a onça, o superlativo. Eu vou mostrar uns livros aqui, Dino, dos que já participaram aqui. Nós temos a Formiga Jerusa, o Diário da Formiga Jerusa, que é da Valéria, né? Ela fez o segundo Ler o Vizinho, acho que está aparecendo aí, né? Tem da Conto de Encantos, da Cíntia Panca, né? Que tem um gato aí também. Tem um conto elefante e um rato, né? Tá na história, né? Mas um dos contos eu trago um gato também. Do Williams eu não tenho, porque ele ainda não participou como tal, né? Como autor. Um conto dele. Estamos aguardando. E esse aqui do Dino, né? E o meu, né? Lógico, o Desnudo Mar Selvagem, né? Como honorário meu jabá. Então, é isso. Acho que já está na hora de encerrar para caber lá no esquema do Fábio Luiz Salgado. Então, obrigado. Você quer deixar algumas palavras finais, Dino? Acho que você já deu um recado, né? Então, um abraço. Obrigado pela generosidade. Sim, quero agradecer ao projeto. Meu livro é esse daqui, é o Contos de Terror e Ilha das Macabras da Ilha de Santos. Ele tem a venda no Mercado Livre, é só colocar o nome do livro, o Dino Menezes, do Mercado Livre, você já vai direto para o livro. Esse é o meu segundo livro, tem lá para vender. E é isso, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado aos companheiros que deram seus depoimentos, fiquei muito feliz. Depois, se eu puder pegar o contato de vocês, eu queria mandar o livro para vocês também, de presente. E é isso, é importantíssimo a gente ler o livro do vizinho, conhecer as histórias, conhecer nossos pares, né? Porque isso faz com que a gente cresça junto, né? Alimente essa nossa cadeia, né? Cadeia de artistas, de pensadores. E é isso, um grande abraço para todos e bom domingo. Então, obrigado, Dino, obrigado, Cíntia, obrigado, Valéria, obrigado, Williams. E até a próxima, ao 7º, em agosto. Um abraço. Tchau, Valéria. A Valéria está em busca do alimento do gato. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Depois o Ricardo me dá o contato de vocês para eu mandar o livro de presente. Combinado. Pelo correio. Beijo, Combinado. Cíntia. Obrigado, viu? Tchau, obrigada. Tchau, Valéria. Tchau, William. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Ricardo. Obrigado. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau, obrigado. Tchau, Valéria. Tchau, William. Tchau, Cíntia. Tchau, William. Tchau, Ricardo.